Graça e paz, meus queridos irmãos da Sala do Discipulado, da Segunda Igreja Batista de Paudalho. É um prazer enorme nesta manhã dirigir a minha palavra mais uma vez a vocês. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 12 da nossa revista da Sala do Discipulado, a revista número 1, Começando a Vida Cristã. E a lição de número 12 tem por tema: quem é a ceia do Senhor? Então hoje nós vamos estar estudando sobre a ceia do Senhor, que é um mandamento. Nós encontramos dois mandamentos, duas ordenanças no Novo Testamento, que é o batismo e a ceia do Senhor. Na última lição nós estudamos sobre o batismo e hoje nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor. É uma ordenança, um mandamento de Jesus para a sua igreja. E o texto, que é o texto em destaque na nossa lição, é o Guarde no Coração, é o texto que nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 28, que nos diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O autor da lição aqui destaca aqui três ordens que nós encontramos nesse versículo. Primeiro, examine-se. Segundo, coma do pão e beba do cálice. Então, a primeira ordem aqui é a ordem com relação ao autoexame. São três características, três posturas que nós devemos ter ao participar desta celebração. Primeiro, o autoexame. Então nós precisamos refletir como nós estamos levando a nossa vida diante de Deus. E precisamos fazer esse autoexame. Se nós detectamos ali algo que realmente foi uma ofensa contra Deus, um pecado, nós precisamos nos arrepender, nos corrigir daquela situação, colocar isso diante de Deus, confessando, dando nome ao nosso pecado e alcançar dele o perdão. E agora, de posse do perdão de Deus, por conta da nossa postura de arrependimento, nós podemos continuar celebrando este momento, o momento da ceia, comendo do pão e bebendo do vinho. E aí nós gostaríamos de destacar algumas verdades com relação à ceia do Senhor. A primeira grande verdade que eu quero destacar é que é uma ordenança. Isso significa dizer que é um mandamento de Jesus. A gente pensa muitas vezes que os mandamentos só são aqueles que tratam da questão da nossa vida moral. Mas na realidade, o nosso Deus, ele tem uma forma própria de agir. E se Deus manda que nós façamos alguma coisa, nós precisamos fazer. Ainda que isso não tenha nada a ver com a questão de uma postura moral. Então a realização da ceia do Senhor, por exemplo, ela não está trabalhando alguns aspectos morais de forma direta, mas ao mesmo tempo nos faz refletir neste momento em que nós vivemos como está a nossa vida diante de Deus. Como estão as nossas ações, no que nós estamos pensando, quais são as nossas motivações. Então existe esse mandamento de Jesus, essa ordenança que nós celebremos a ceia, porque existem benefícios na ceia que inclusive vai trabalhar o aspecto moral e ético também na nossa postura cristã, no nosso testemunho cristão. A outra grande verdade, além de que é uma ordenança, um mandamento, é que a ceia foi instituída por Jesus. Jesus é o homem de maior autoridade na face da terra, porque Jesus ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, e aquilo que Jesus manda fazer, nós precisamos fazer. E foi Jesus mesmo quem instituiu a ceia, quando naquele momento ali, durante a última Páscoa, que Jesus celebrou com os seus discípulos, ele comemora a última Páscoa e inicia a partir daí, introduz a partir daí a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai escrever lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, que a nossa Páscoa é Cristo. Então nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoravam, mas nós comemoramos a Páscoa de forma diferente, porque a nossa Páscoa agora é Jesus. Então, na realidade, para o cristão, a última Páscoa foi comemorada ali com Cristo, porque Jesus ele tira todos aqueles sacrifícios de animais que haviam ali no culto sacrificial e institui agora o sacrifício eterno e permanente a partir do derramamento do seu próprio sangue. Então Jesus, ele substitui a Páscoa, aquela cerimônia, pela ceia do Senhor. Então nós temos aí uma substituição com Jesus da Páscoa pela ceia do Senhor, passando assim o Senhor Jesus a ser a nossa Páscoa. Nós vamos observar que Jesus instituiu aí um cerimonial. Então nós temos aí um memorial, e Jesus mesmo ele deixa isso claro quando ele pede fazer isto em memória de mim. Então nós fazemos em memória, como um cerimonial. Então não existe aí aquela questão sacramentalista que a gente vê em outras práticas religiosas, achando
que por conta de, em determinado momento, não ter participado da ceia, a pessoa deixou de receber ali santidade, a pessoa deixou de receber algum benefício do Senhor. O pensamento não é este. A ceia é um memorial. A ceia é uma celebração, é um cerimonial, mas não com essa visão sacramentalista de que aqueles que participam naquele momento estão recebendo graça ou estão sendo santificados. Na realidade, este momento é para quem já foi alcançado pela graça e para quem já é santo em Cristo Jesus, porque uma vez salvo, esse processo de santificação, ele se inicia e só há de culminar, de terminar no momento em que nós partimos para a glória e estivermos com o Senhor. A outra grande verdade, além de que este momento é um cerimonial, é um memorial, é que é uma celebração, um culto. Dizer que é uma celebração significa dizer que é uma festa. É uma festa onde nós relembramos, comemoramos, celebramos o ministério de Jesus, o seu sacrifício, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Então, quando nós estamos celebrando a Páscoa, nós estamos cultuando, num culto ali que precisamos entender, é também um culto festivo, celebrando com muita alegria diante de Deus o ministério de Jesus, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Então, por isso que Jesus disse fazer isso em memória de mim, para que nós nunca nos esqueçamos o alto preço que ele pagou por cada um de nós. E agora nós queremos introduzir um aspecto que é tratado na nossa lição, que é a questão do simbolismo. Por que, então, nós temos que comer o pão, como a gente já falou anteriormente, e beber o vinho? O pão aí, ele representa a carne de Jesus. E o vinho, ele representa o sangue de Jesus. Então, na nossa ceia, que é uma ceia cerimonial, nós não temos aí aquela ideia de que este pão se transformou em carne e de que este vinho se transformou em sangue. Não. É pão e é vinho. Mas eles representam, eles relembram a carne e o sangue de Jesus. Existe aí um simbolismo. Por que então o pão? Para os judeus, o pão era de extrema importância porque fazia parte do cardápio fundamental, básico, essencial para que uma pessoa vivesse naqueles dias. Então o trigo, ele era elemento fundamental na mesa de um judeu. E principalmente no conceito que o judeu tinha de que o pão, em determinado momento, foi providenciado pelo próprio Deus. E eu faço referência aqui ao maná lá no deserto, quando Deus mandou o pão vindo do céu diretamente para o seu povo. E é justamente nesse momento, lá em João, no capítulo 6, quando os judeus estavam falando ali sobre o pão vindo do céu, que Jesus se apresenta e diz: eis aqui o verdadeiro pão do céu. O pão do céu não é aquele maná que os vossos pais comeram lá no deserto, mas eu sou o verdadeiro pão do céu. E aí Jesus diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E naquele momento os judeus ficaram tão escandalizados com esse discurso de Jesus, porque eles não estavam entendendo que Jesus estava falando justamente aí de um simbolismo. Eles não estavam entendendo isso. E aí muitos deixaram de seguir Jesus naquele momento. E é nesse momento que Jesus ele vira para os 12 e pergunta assim para eles: e vós, não quereis ir embora também não? E aí Pedro, tomado de uma iluminação da parte de Deus, pelo Espírito Santo, ele diz: Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro compreendeu o sentido daquelas palavras. Mas muitos hoje ainda não entendem o quanto Jesus ele é verdadeiro pão do céu e o quanto o seu sangue também é verdadeira bebida, e que nós precisamos nos apropriar dessa carne de Jesus que foi dilacerada pelos nossos pecados e desse sangue que foi derramado por nós. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos nos apropriando dessas verdades. Nós estamos fazendo do corpo de Jesus verdadeiro pão e nós estamos fazendo de Jesus, do sangue de Jesus, verdadeira bebida para nós. Esses textos que eu falei para os irmãos está lá em João, no capítulo 6, verso 35, quando Jesus ele diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus é o pão que realmente concede vida, não somente momentaneamente, como quando se come o pão ali na hora de uma refeição e a gente recobra as nossas forças através do alimento que nós comemos. Mas Jesus diz que ele é o verdadeiro pão da vida. Quando nós nos apropriamos de Jesus, nesse sentido de aceitarmos esse sacrifício, essa salvação, aí sim nós temos vida, vida abundante e, por fim, a promessa de vida eterna. João capítulo 6, versos 55 e 56, Jesus ele vai dizer: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso aqui de dizer
que quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, está falando aqui, essa linguagem de Jesus representa comunhão, comunhão plena, comunhão com o próprio Cristo, mas comunhão também com o seu corpo, com a sua igreja. Então, para que essa palavra realmente se cumpra, ao ponto de nós dizermos que nós estamos nos alimentando do corpo de Jesus e também bebendo do seu sangue, nós precisamos viver essa comunhão intensa com Cristo, como aquele que é o nosso amigo, como aquele que está sempre presente ao nosso lado e aquele a quem nós sempre recorremos, como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. E mantemos também a comunhão com o seu corpo, com a igreja. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Cristo é o cabeça do corpo e o corpo é a igreja. Então precisamos manter essa comunhão com Jesus e também com a sua igreja. Nós vamos seguir, eu quero destacar aqui 5 atitudes durante a ceia que a lição nos traz, que é a gratidão, lembrança, proclamação, esperança e autoexame. Essas 5 atitudes nós encontramos lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 em diante. Então, a primeira atitude é a atitude de gratidão. Nós precisamos celebrar a ceia do Senhor com gratidão em nosso coração, por tudo que Deus tem providenciado. Pare para pensar, o que é que Deus tem feito por você? Deus faz por você muito mais além do que aquilo que você pode pensar ou do que aquilo que você pode querer. E quando você quer alguma coisa que Deus não realiza, Deus, Ele está fazendo o melhor por você também, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Então é por isso que quando nós oramos, nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Então ore com gratidão, mas principalmente pela bênção da salvação eterna. Então nós oramos a Deus muito gratos pelo sacrifício de Jesus, relembrando o seu sacrifício, porque é por meio deste sacrifício que nós recebemos essa promessa, a promessa de vida eterna. Então, primeira atitude, orar durante a celebração da ceia com muita gratidão em nosso coração. O texto também faz referência à lembrança, quando diz assim, fazer isto em memória de mim. O apóstolo Paulo ensina que Jesus ele pediu que fizéssemos em memória dele. Então nunca devemos nos esquecer do sacrifício de Jesus. Precisamos pensar em todos os momentos em que Jesus ele padeceu alguma coisa. Jesus ele recebeu impropérios, as pessoas xingaram Jesus naquele momento em que ele foi entregue ali nas mãos dos principais sacerdotes. Jesus ele foi preso como um bandido, uma pessoa que era um malfeitor, quando na realidade ele não era, então ele foi injustiçado, recebeu impropérios. Jesus ele foi cuspido no rosto, esbofeteado. Jesus ele foi atacado. Jesus ele recebeu chicoteadas. Jesus ele sofreu horrores nas mãos dos seus algozes. Mas além de tudo isso, se abatia sobre Jesus também um sofrimento por conta de estar ali recebendo sobre ele não a punição por conta dos seus pecados, mas a punição por conta dos nossos pecados. Ao ponto de que uma das palavras de Jesus na cruz foi Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, Jesus ele estava sentindo o quanto o pecado ele pesa diante de Deus, porque Deus ele não se aproxima do pecado, Deus ele não quer contato com o pecado. Deus ele é avesso ao pecado. E aí o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. É por isso que naquele momento o Pai, Deus, ele teve que realmente se afastar ao ponto que Jesus morreu. Porque morte significa separação de Deus. E realmente naquele momento, por conta dos nossos pecados, na eternidade inteira, Jesus teve que suportar aquele momento ali. E realmente o Pai teve que naquele momento deixar Jesus por conta dos nossos pecados, ao ponto que Jesus ele veio a morrer, padecer a morte. Então nunca podemos nos esquecer do sacrifício de Jesus. Mas a outra atitude, além de gratidão e de lembrança, é também uma atitude de proclamação. O que eu vou fazer com essa tão grande verdade? Eu vou guardar apenas para mim? Eu preciso também proclamá-la. E aí nós vemos isso quando o apóstolo Paulo orienta a igreja dizendo o seguinte: anunciai a morte do Senhor. Então quando ele diz, fazendo isto, celebrando a ceia, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele volte. Então anunciar, proclamar esta verdade, nós precisamos falar sobre o sacrifício de Jesus, seu sofrimento, as suas perseguições, a sua morte, a sua ressurreição. Precisamos anunciar essas verdades. A quarta atitude é uma atitude de esperança, porque o apóstolo Paulo ele diz, né, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então quando a gente fala até que ele venha, nós esperamos, aguardamos com muita expectativa a manifestação gloriosa de Jesus, que é quando ele vai chamar para junto de si a sua igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor.
E por fim, a quinta atitude que nós já falamos é a atitude do autoexame. Como o texto diz aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é preciso sempre nós nos autoanalisarmos. Como está a nossa vida diante de Deus? Fazendo isso, nós estaremos aptos a participarmos de tão grande celebração. E para você, meu irmão, da sala do discipulado, eu quero dizer para você, sinta-se fortalecido, aproveite este momento de aprendizagem aí durante esses meses na sala do discipulado, para que você se sinta também apto e pronto para o momento do seu batismo, para que após o batismo você possa também usufruir dessa segunda ordenança. Realizando a primeira ordenança, você vai estar apto à segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Então que Deus abençoe os irmãos e em outro momento nós estaremos juntos mais uma vez. Até mais. E não esqueçam de orar pelo retorno das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Vamos orar para que Deus nos confira aí, nos dê essa graça. Até mais, irmãos.